Iniciando mais um podcast Liderança 30 anos, diretamente do Expo Center Norte, aqui em São Paulo, onde acontece mais uma edição da Infra FM, a Infra FM 2025. Nossa convidada, Mayara Carvalho, ela que é CEO da MC Consultoria, também palestrante, e trabalha no SESC como responsável e coordenadora da inovação, qualidade e sustentabilidade. Mayara, obrigado por aceitar o nosso convite para esse papo. Legal. Vamos falar um pouquinho, iniciando aí da sua carreira, como é que você iniciou, né, toda a tua parte de trajetória de carreira, tanto em negócios, com a MC Consultoria e também, né, como CLT. Ótimo. Eu iniciei minha carreira como nutricionista, né? Como nutricionista eu ingressei em multinacional na Sodexo como responsável ali pela refeição dos funcionários de um cliente, né? Então, eu era prestadora de serviços e cuidava desses contratos. E não é muito incomum, mas a gente acaba migrando aí para cuidar também dos contratos de facilities dentro dessas empresas, né, de prestação de serviços de facilities. E dentro dessa prestação de serviços, eu entrei em uma empresa fabricante de equipamentos para cuidar ali da fábrica, da limpeza. Então, o nível de exigência com os serviços, com as entregas, era muito alto, né? Então, eu tinha que entender muito de equipamentos, de maquinários. E isso me trouxe uma bagagem muito importante no serviço de limpeza e, sobretudo, nesse olhar que se tem para as pessoas que trabalham com esses serviços e como o maquinário, os produtos adequados podem apoiá-los nessa atividade diária, que não é uma atividade fisicamente dizendo fácil, e que já entrando aí o porquê que eu entrei em ESG depois, porque eu entendi que só era possível prosperar os negócios, né, entre clientes e fornecedores, as relações elas só poderiam ser sólidas a partir do momento que a gente entendia as dores de todas as pontas, que é quando a gente chama em ESG de materialidade. A gente entende o impacto do negócio nas pessoas, no meio ambiente, nos processos de gestão. Então, eu me aprofundei a partir daí em entender e estudar, né? Fiz 3 pós-graduações, MBA, tudo ligado à área de sustentabilidade e ESG. E com esse foco, né, na prestação de serviços, em operações sustentáveis, em como os prestadores de serviços podem apoiar os contratantes no atingimento de metas de sustentabilidade. Legal. Quando a gente fala em ESG, né, é um termo bonito de ser usado, algumas empresas conhecem, outras empresas praticam, às vezes sem ter muito conhecimento, e aí que entra a tua parte de consultoria também, mas é importante salientar que o G ali, né, que o governança é bem importante também, porque sustentabilidade tem que estar aliada também a uma empresa sadia, com lucratividade, né? Mas sem esquecer da questão também de baixa emissão, né? E de ser uma empresa sustentável, né, Mayara? Eu acho que a gente tem uma visão um pouco distorcida sobre o que é ESG, né? A gente acha que é as siglas separadas, né? Meio ambiente, environment, pessoas, social e governance, que é os processos de gestão dessa empresa. E não é nada disso. ESG é o risco do negócio, né? E quando você olha para ESG com essa visão e entendendo que tudo que a gente entender que diminui esse risco, traz mais lucro para o negócio, porque é menos dinheiro que você gasta lá na frente. E a partir do momento que você estrutura uma boa governança, você consegue melhores investimentos, menores pagamentos, por exemplo, em apólices de seguros. Você tem menos processos trabalhistas, porque seus processos são estruturados, documentados, cuidados no campo, tanto do que é legal, da legalidade, quanto para além da legalidade, você está protegendo o seu negócio de processos, né? E isso é dinheiro com advogado, é dinheiro que você deixa de gastar por fazer um mau processo. Exatamente. E lá no SESC, Mayara, te apresentei aqui como coordenadora de inovação, qualidade e sustentabilidade. Trazendo um pouco para a nossa área aqui de terceirização, de facilities, como as empresas fornecedoras, né, de terceirização para o SESC ou para empresas de seu conhecimento podem contribuir para toda essa parte, então, né, do ESG e também da redução de custos. E como é que é a relação da empresa com as empresas de facilities? Ótimo.
Eu acho que todas as empresas hoje estão muito preocupadas com... Não só preocupadas de preocupação legítima de quem toca o negócio, porque às vezes nem é só isso. Existe um movimento muito puxado pelo mercado financeiro, né? Os bancos, a CVM, os órgãos reguladores, né? Seja de bolsa de valores ou seja de empréstimos, seguros empresariais, eles estão muito preocupados com o quanto eles estão respaldados em emprestar dinheiro, por exemplo, ou em investir em um negócio que pode expor a imagem institucional ou pode, ocasionalmente, conduzir algum processo ali de uma forma não tão ética e como esse dinheiro estará protegido. Além disso, existe um movimento também político, né, global em volta da poluição, né, das emissões de gases de efeito estufa. E esse movimento no Brasil, movimento político da descarbonização, ele ainda não foi regulamentado, ou seja, no papel ele ainda não tem uma exigência normativa. Mas fora essa regulamentação, principalmente para empresas que estão fora do eixo Brasil, que exportam para a Europa, ou que estão ali prestando conta para multinacionais, para outras mantenedoras, existe um compromisso com o atingimento de metas socioambientais, né? Ligadas aí a essas políticas voltadas para o clima. E quando a gente pega um negócio estruturado, uma empresa grande, que tem um relatório e metas de sustentabilidade concretas, o prestador de serviço ou o fornecedor de matéria-prima que está dentro daquela empresa, ele tem um impacto muito grande nesse negócio. Em média, 75% das emissões de gases de efeito estufa de um grande negócio vem da sua cadeia de valor, que a gente chama os fornecedores. E o que acontece? Como o mercado ainda não está muito enxergando essa oportunidade de negócio, essas empresas agora começam a estabelecer métricas ou impor condições de contratação que obrigam as empresas de serviços a correrem atrás do prejuízo. Então, nesse sentido, a empresa de prestação de serviços que tiver antenada e enxergar a oportunidade, o que eu preciso mudar internamente para ofertar um serviço que vai ter o menor impacto ambiental para aquele cliente. Ele sai da faixa de ter só o menor preço e ele agrega o menor preço com o menor impacto socioambiental. E isso tem um valor para o cliente final. Exato. Porque, em resumo, se essa empresa que contrata é uma empresa comprometida com as reduções do impacto socioambiental, ela, de alguma forma, quando não consegue atingir essa meta de descarbonização, por exemplo, ou de reduzir os seus impactos, ela começa a investir em projetos de recuperação, de reflorestamento, Compensação, né? de compensação ambiental. Então, ela está pagando para alguma empresa, por exemplo, Créditos plantar de carbono, né? comprar créditos de carbono ou plantar árvores, por exemplo, para reduzir o que ela polui. Então, se ela consegue inverter essa lógica e desenvolver os seus fornecedores, não precisa contratar novos fornecedores, ela pode desenvolver um programa interno de que esses fornecedores comecem a se adequar, comecem a rever suas operações, para que eles possam reportar um menor impacto socioambiental e logo ela também deixa de ter que gastar com essas compensações, que no final é o mais importante, que as empresas revejam seus processos e reduzam a sua pegada de carbono, ao invés de ficar comprando crédito de carbono, né? No final ela sempre vai ter que comprar alguma coisa porque o impacto vai ter, mas se ela puder comprar menos, ela já vai ficar feliz em gastar menos e ainda assim ter uma prestação de serviço muito mais eficiente. Legal. Mayara, falamos um pouco aí da MC Consultoria, falamos um pouco aí do seu trabalho no SESC também, para encerrar, teu trabalho não, né? Tua atuação como palestrante, né? Acredito eu que esse tema que a gente abordou nesse podcast sejam os temas da tua palestra de uma maneira mais amplificada, dependendo do público, né? Conta pra gente um pouquinho, né, da tua trajetória como palestrante. Muito bom. Sempre
trago nas minhas palestras, né, nesse conteúdo onde eu sou convidada a dialogar, sobre esse olhar para as pessoas dentro do processo, né? Muito porque Facilities lida com o prédio, com o conforto das pessoas ali. E mais do que ser uma área de bastidor, hoje a gente consegue enxergar que é uma área de valor para o negócio. Um contrato, por exemplo, de limpeza dentro de uma grande empresa, ele deve ser o contrato que tem o maior custo, né? A maior despesa para aquele negócio. Então, se a gente consegue trazer nessa palestra esse olhar para que as limpadoras comecem a encontrar um valor no negócio deles diferente, que possa adequar os serviços que eles oferecem à linguagem do contratante, né? Engajar as pessoas também, porque nos contratos, normalmente de Facilities, a gente lida com diversos tipos de profissionais. A gente chama de multigerações e multi-habilidades ali. Então, a gente tem desde um técnico formado, um engenheiro, até um auxiliar de limpeza com ensino fundamental. Então, é importante que, como nós, culturalmente, não somos educados desde cedo a nos preocupar com os aspectos ESG, dentro das palestras a gente traz situações, casos que vão engajar as pessoas e trazer esse olhar para que cada um enxergue a sua contribuição com o processo, sua contribuição com a sustentabilidade, com os serviços, e que traga também esse olhar para que, independente da área que você atue em Facilities, o seu cliente sempre vai precisar muito do seu trabalho. Então, o seu protagonismo ali enquanto indivíduo, enquanto entrega, é muito importante que todos se sintam pertencentes a esse ambiente cultural permeados pelo ESG. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação, Mayara. Obrigado a você que acompanhou a gente em mais um episódio do podcast Liderança há 30 anos, diretamente aqui da InfraFM 2025.